Enfim, boa noite aí. Agradeço o aceite do professor Fábio Leonardo Brito. O professor Fábio é professor da Universidade Federal do Piauí e é uma pessoa que trabalha com Deleuze nas suas reflexões, nas suas aulas, nas suas orientações. Então a gente vai fazer aqui uma conversa, uma coisa não tão assim sistemática do ponto de vista acadêmico, mas enfim, mais num tom de conversa, discutir um pouquinho sobre aquele que é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes filósofos do século XX, né? Então aí eu vou dar a palavra ao professor Fábio, que vai começar a apresentar algumas questões, e depois eu entro aí com outras, e a gente vai seguindo assim a apresentação. Eu sempre gosto de dizer, primeiro, agradecer, né, Diogo, pelo convite que você me fez. Para mim é sempre uma felicidade, porque, em primeiro lugar, Deleuze, para mim, ele é um material de aprendizado, né? Eu me considero um aprendiz em Deleuze constantemente, todos os dias, né? O meu contato com Deleuze, ele começou quando eu estava no mestrado, né, por conta da linha de estudo do meu orientador de mestrado, né, que ele é um leitor de Deleuze, também como parte de uma genealogia das orientações que ele recebeu. E, assim, o meu primeiro contato com ele foi um contato muito estranho, né, porque, para começar, né, você como historiador também sabe que no campo da história, diferente do campo da filosofia, o foco central da gente não é necessariamente o referencial teórico, né? O referencial teórico ele tem que ser um instrumento com o qual a gente opera com as nossas fontes, né? Como o próprio Deleuze e o Foucault naquele diálogo que aqui no Brasil está publicado na Microfísica do Poder, né, chamado Os Intelectuais e o Poder, naquela coletânea do Roberto Machado, era colocado que a teoria tem que ser caixa de ferramentas, né? Então, assim, a teoria não pode se sobrepor a outras questões, ela é usada de acordo com os interesses e tal. Então, assim, o meu orientador sempre trabalhou muito com Deleuze e eu me empolguei muito com Deleuze pelas conversas que ele levantava em sala de aula. Então, assim, mas ele não passou naquele primeiro momento um estudo sistemático de Deleuze para mim, né? Então eu disse, eu vou começar a ler Deleuze para depois ir conversando com ele o que a gente vai utilizar. De fato, usei, né, na dissertação, mais ainda na tese, mas muito na dissertação. E aí como eu não tinha um estudo, uma lista, uma ordem de estudo sistemático, olha a coisa do principiante, né? Eu comecei em Deleuze pelo primeiro Pio Platôs. Resultado, eu não passo, eu me senti a pessoa mais burra do mundo quando eu li a primeira página, É, não é fácil. né? E não é fácil. Então, assim, ao longo da minha vida acadêmica, eu comecei a procurar outras formas de estudar Deleuze. E primeiro a entender que não se pode pensar a obra do Deleuze fora de uma aplicabilidade em outras dimensões da vida, né? Ela é uma obra para a aplicabilidade. Até porque o Deleuze ele é um filósofo, apesar de a gente vai falar muito sobre o Deleuze como uma figura da filosofia da diferença e tudo mais, mas ele é um filósofo que, pelo menos na sua forma de trabalhar, ele trabalha de uma maneira muito clássica do sentido da filosofia, né? Da operação Sistemática, né? filosófica. Ele é Sistemática, que eu vou sistemático, falar um pouquinho disso. sim, muito diferente Sim, do próprio Foucault, né? O Foucault ele isso, já, isso. já vai numa onda Exatamente. de trabalhar com fonte e tal, mas eu sei que você vai falar mais disso. Pois bem, então assim, o meu contato mais marcante para começar a fazer um estudo de verdade sobre Deleuze foi um livrinho de menos de 120 páginas, eu acho, do Silvio Galo, chamado Deleuze e a Educação, né? E aí, claro, a parte de aplicação de Deleuze e a Educação diz respeito à segunda metade do livro, porque a primeira metade fala basicamente da obra do Deleuze, como foi que ele começava a trabalhar, e juntamente com esse livro, um que eu gosto muito, que é o Deleuze e Guattari, Biografia Cruzada do Jesus Amado, né? O cara o autor das biografias, né? O François Doss, né? Aquela biografia do François Doss que eu gosto muito. Então, assim, a partir disso eu quero começar falando um pouco, né, para o nosso público, principalmente sobre o Deleuze e o Guattari, né, porque são temas, experiências que vão se cruzar em determinado ponto da história, na parte biográfica, né, da introdução dele nesse universo acadêmico, nesse universo intelectual da filosofia, da psicanálise. Então, assim, o Deleuze e o Guattari, falando especificamente do Deleuze, ele é filho de uma tradição que vai se iniciar com o Maio de 68, né, em termos de aplicação, de uso da sua obra. Claro que antes disso ele vinha de uma escola filosófica muito grande da França, né, mas com o Maio de 68 a gente vai ter uma busca, né, por desenvolver novas estratégias, novas práticas no sentido da vida intelectual, da vida universitária, até porque a vida universitária era uma das pautas mais marcantes dos jovens, dos estudantes,
que estavam na militância do Maio de 68, né? Eles queriam uma universidade que fosse diferente, menos catedrática, menos canônica, né? Menos aquela relação de diferença tão grande entre professor e estudante. E aí um dos espaços que é considerado um espaço experimental, né, pós-Maio de 68, é a Universidade de Vincennes, né? E aí Vincennes vai ser esse espaço de atuação do Deleuze, né? E aí Vincennes era uma universidade muito interessante. Eu gosto sempre de começar a falar de Deleuze a partir de Vincennes, porque é lá que ele começa uma atuação dentro de uma experiência de professor, que eu acho que o Deleuze, antes de tudo, era um grande professor, né? Ele gostava muito de ser professor, no sentido de que o formato da grade dos cursos dessa universidade não era um formato convencional. Era um formato onde você ingressava naquela universidade, num curso X, medicina, história, filosofia, engenharia, ou qualquer que fosse, e você tinha um mínimo de disciplinas obrigatórias e o resto era uma grade que você montava. Você ia construindo a sua grade, né? E aí você podia ser o médico que você quisesse ser, formado com as diferentes áreas do conhecimento que te interessassem. Então, o Deleuze, ele não ministrava uma disciplina fixa, né? Ele ministrava uma disciplina que a cada semestre ele escolhia do que ele queria falar, né? Qual era o tema, qual era o tópico central daquela disciplina. E aí muita gente se matriculava na disciplina do Deleuze, né? Então, ele era um professor que recebia muitos alunos nesse formato experimental de universidade. E foi justamente nessa experiência, o próprio Roberto Machado, no livro Impressões de Michel Foucault, que é um livro que eu acho belíssimo, Sim, né? Ele é sim. quase uma biografia de uma época, né? O Foucault é o que menos aparece lá, porque é uma biografia sensacional de uma época, das experiências do Brasil, da França, da intelectualidade. Ele assistiu às aulas do Deleuze, né? E aí ele conta que, assim, as aulas do Deleuze eram uma coisa sensacional, porque a sala onde o Deleuze dava aula era uma sala de aula que, dada a quantidade de gente que frequentava, parecia minúscula, né? Para a quantidade de alunos que o Deleuze recebia. Diz que era gente sentada no chão, diz que, assim, do Que é Deleuze... da mesma forma que ficava a sala do Roberto Machado, Sim, lá no claro, IPJ. né? Exatamente. É uma delícia. E ele dizia assim, que era a gente que ficava sentado no chão, a poucos centímetros, né, do Deleuze, da cadeira dele, e ele achava o máximo, né? E o Silvio Galo conta no livro que o Deleuze gostava muito de dizer que, assim, sala de aula, a aula tinha que ser transformadora como um concerto de rock, né? Essa aula tinha que transformar as pessoas como um concerto de rock. E dada a frequência, né, que as aulas do Deleuze tinham, a gente imagina o quão transformador, né, o quão próximo do concerto de rock as aulas dele eram. Então, assim, o Deleuze está vivendo essa experiência e está escrevendo filosofia fortemente, o Diferença e Repetição, que é o livro que demarca, né, essa trajetória intelectual dele de maneira mais direta, principalmente a partir dali que sai a ideia de filosofia da diferença, né, que você vai explorar mais adiante. Mas é muito interessante o encontro dele com o Guattari, que eu quero muito dar ênfase a isso, porque não dá para falar da obra do Deleuze sem falar do encontro com o Guattari, né? Como esse encontro demarca uma experiência muito forte, principalmente na construção do Antiédipo, né? Que é a obra, talvez a obra mais marcante, né? Dentro desse cenário da construção do Deleuze. Porque se o Deleuze estava numa instituição que era experimental enquanto universidade, o Guattari estava numa instituição que era experimental enquanto prática de psicanálise, né? O Guattari era um psicanalista militante, dentro dos movimentos de esquerda mais atuantes da França, e ele atuava na clínica de Laborde, né? Ele tinha um tratamento bastante diferente para a psicanálise naquele momento, né? Se a psicanálise tradicional, no formato mais próximo do que era feito ali, até pelo próprio Lacan, tinha aquela onda de, vamos dizer assim, você tem um problema mental, então a gente vai achar o teu complexo e curar o teu complexo, né? Os complexos, dentro do modelo psicanalítico, são feitos para serem diagnosticados e curados. E aí o Guattari, lá em Laborde, fazia uma outra prática, né? Que ele dizia, não, a ideia não é curar os complexos, mas é viver plenamente os teus complexos, porque são os complexos, afinal, que definem quem nós somos, né? E aí os dois tinham um amigo em comum, né? Que um dia disse, olha, eu acho que o que você faz, o que você pensa, né? Dizendo isso para o Guattari, tem tudo a ver com o que o Deleuze faz lá na universidade, ele é um filósofo. E do mesmo jeito, disse para o Deleuze, olha, tem um psicanalista lá de Laborde que faz coisas aí que eu acho que te interessam muito. Isso num tempo em que a psicanálise e a filosofia estavam num processo muito grande de aproximação, né? O próprio Lacan, ele tinha um maior interesse, né, de fazer um diálogo, uma dobradinha com o filósofo. Inclusive, parece que ele ficou um pouco chateado na época, né, porque o Deleuze se aproximou do Guattari e ele ficou um pouco solto nesse processo, mas enfim. Até porque o Guattari seguiu uma linha bem diferente da dele, né? E aí essa aproximação vai acontecer, eles são apresentados, e é muito interessante porque lá na biografia cruzada do François Doss, ele conta que eles trocavam cartas, né? As cartas eram muito bonitinhas, né? Tem um livro de cartas que foi lançado pela N-1, que é a Carta de Deleuze, em que ele tem as cartas que ele troca com o Guattari.
E era legal porque ao mesmo tempo era um tratamento muito fofo, né? Era uma amizade muito, muito bacana, né? Que eles perguntavam da vida, da família, da esposa, não sei o quê, da doença, né? Que o Deleuze, ele era uma pessoa que tinha uma saúde muito frágil. Mas ao mesmo tempo eram cartas que tinham um grau de formalidade muito francesa, né? Quer dizer, aquela coisa, o senhor leu o texto que eu lhe mandei e tal. Então, assim, essa dimensão mais biográfica é muito importante para entender que tanto Deleuze como Guattari, eles são filhos de uma experiência histórica do maio de 68, né? De um tempo em que a noção de pensamento estava saindo muito daquela perspectiva do modelo filosófico, do formalismo estruturalista, né? Que o Althusser, que é aquela galera da época do Althusser estava construindo. Então, eu acho que é muito importante a gente partir daí, né? Para pensar essa dimensão mais filosófica em si da obra do Deleuze, né? Aí então, essa parte aí primeira. Enfim, eu achei interessante aqui realmente fazer uma coisa bem didática, primeiro em relação à filosofia do Deleuze, e eu posso até fazer esse gancho, pegar esse gancho que você falou em relação à questão da, digamos assim, a filosofia do Deleuze, diferentemente do Foucault, é uma filosofia sistemática. Não há Sim, como negar isso. Mas primeiro, assim, pensar assim, o que é a filosofia para Deleuze, né? Assim, se a gente falar de uma maneira assim, bem resumida, para Deleuze, a filosofia é aquilo que é capaz de produzir, criar conceitos. Né? É um sim, pensamento que cria conceitos. Não é a única forma de pensamento, evidentemente que não. Mas a única forma de pensamento que produz conceitos. Há, portanto, outras formas de pensamentos não conceituais, dentre as quais o cinema, a literatura, né, a arte de uma forma geral. Né? Ou seja, enquanto a filosofia produz conceitos, a arte produz agregados sensíveis, né? os perceptos, né? O compostos de sensação, né? Os perceptos e os afectos, vamos dizer assim. Isso. É, é, mas a filosofia, por um lado, diferentemente da arte, está numa dimensão conceitual. Mas qual a questão sistemática aí do Deleuze, né? O que é esse sistema do Deleuze que caracteriza a filosofia do Deleuze? Esse sistema de relações. O termo relações aí é importante. Que para Deleuze, né, a filosofia é uma espécie de conexão, de agenciamento, né, e esse termo é importante, de elementos não conceituais, e aí a importância da arte, né, da literatura, do cinema, da pintura. É, é, eu arrisco a dizer que o cinema é uma das artes mais importantes para Deleuze, mas enfim. Muito, muito mesmo. Ou seja, esse agenciamento, essa conexão entre elementos não conceituais integrados ao discurso filosófico, que produz, por sua vez, novos conceitos. Né? Sim. Tem uma coisa só fazendo um adendo, cara, que eu acho bem legal da gente pensar, é que, assim, eu tinha colocado a princípio, né, que você desenvolveu, a ideia de que o Deleuze e o Foucault, que a gente sempre gosta de traçar esse paralelo entre os dois, que Sim, são sim. muito contemporâneos e pensavam juntos em muitas dimensões. Foucault faz a introdução, aliás, o prefácio à edição americana do Antiédipo e tal, né, aquela coisa do Por uma Vida Não Fascista. Mas o legal é assim, se por um lado a gente toma o Foucault como um filósofo que se preocupava com a filosofia construída à luz de documentos, né? Ele fazia uma espécie, uma construção de conceitos à luz de documentos. A gente toma, por outro, Deleuze como esse filósofo que tem um método filosófico mais ou menos clássico, mas por outro lado você levanta uma coisa bem legal. A arte é um outro instrumento, né, Sim, sim. de material filosófico. Então, por exemplo, ele vai tomar o cinema, fortemente Bergson, né, que a gente vai falar mais adiante, mas, por exemplo, ele toma Leibniz, ele vai tomar, por exemplo, a obra do Lewis Carroll, ele vai falar da literatura do Kafka, né? Sim, Então, sim. assim, esse é o outro grande material que o Deleuze vai utilizar, outra grande carpintaria através da qual ele vai produzir Isso. conceito, né? Exatamente. Ou seja, embora a filosofia seja um elemento conceitual, ele necessita desses elementos não conceituais para sua produção, né? E é interessante também ver uma questão, porque a filosofia, o pensamento de uma forma geral para Deleuze é criação, né? Mas falando pontualmente da filosofia como criação, isso o diferencia completamente, por exemplo, da interpretação heideggeriana. Né?
Por quê? Porque a filosofia para Deleuze não é um produto de um desvelamento, de uma revelação, né? Mas sim de um nascimento conceitual. Então não é um algo dado que o filósofo Criado, né? é um algo criado, não é um algo dado que o filósofo vai lá através de instrumentais filosóficos e desvela, né, para o mundo, ou seja, o ser aí que desvela, falando em termos heideggerianos, que desvela aquela questão discutida, enfim. E Ou seja, os também, conceitos são históricos, né? aí tem que ver É, também, que eu acho que o Deleuze ele se afasta um pouquinho de uma dimensão histórica em determinados aspectos, né? E sim, se enquadra mais numa dimensão, digamos, espacial, geográfica. sim. Vou falar isso um pouquinho. É, Mas, enfim, isso também demonstra a íntima e clara proximidade entre, de um ponto de vista dessa questão da criação, entre Deleuze e Nietzsche, né? Que é às vezes a pessoa quando vai falar assim, o Deleuze fez uma interpretação completamente equivocada do filósofo tal, a partir ou do literato, ou de um diretor de cinema, enfim, de um filme. Mas é que, na verdade, o Deleuze, ao olhar um determinado pensador, né, seja na literatura, na filosofia, ele primeiro vai procurar investigar ali quais são, no caso da filosofia, quais são os conceitos que o filósofo tal mobilizou e qual a relação desses conceitos. No caso, por exemplo, do Nietzsche, é a relação entre o conceito de vontade e potência e eterno retorno, que são fundamentais para Deleuze e que caracterizariam a filosofia nietzschiana, segundo Deleuze. No caso, por exemplo, do Foucault, que o Deleuze, né, vai estudar também, a relação entre saber e poder, né? Se é certo ou não, se de fato esses conceitos são conceitos vitais na filosofia, eu acho que no Foucault, certo, no Nietzsche se pode, né, questionar, ou também isso vai para Bergson, virtual e atual, que também são conceitos fundamentais para Deleuze, mas a questão é a seguinte: o Deleuze, a forma que ele interpreta um determinado filósofo é a sua forma sistemática de trabalhar a filosofia. Isso Exato. é Sim. importante. Diga. Tem um ponto que eu acho legal sobre isso, né? Que você fez aí uma aproximação, ou colocou o Foucault e o Deleuze nessa leitura de Nietzsche, né? Partir de um ponto que é a leitura que o Foucault, por exemplo, fazia do Nietzsche, né? Esse é um cara muito comum, uma figura muito comum a eles dois. Quando perguntavam para o Foucault se ele era fiel a Nietzsche, ele dizia que não, né? Que não havia na filosofia nenhuma relação de fidelidade, né? Quando eu leio um outro filósofo, eu não devo ser fiel ao filósofo. Na verdade, quanto mais eu conseguir extrair questões outras próprias minhas desse filósofo, desse ponto que o filósofo lança, melhor. Então, esse trabalho, esse exercício, o próprio Deleuze faz. Né? Inclusive, há uma mesa que aconteceu à luz de Deleuze, de um seminário Foucault-Deleuze, em que foi indagado os palestrantes se Deleuze gostaria de ser lido daquela forma, né? E aí o palestrante falou, olha, eu espero sinceramente que não, né? Porque o próprio Deleuze ele não se interessaria que ele de ser basicamente repetido pelo outro, né? Mas ele queria que fosse gestado conceitos novos a partir É, dele. isso é interessante porque as pessoas têm, às vezes, costumam falar que eu sou deleuziano. Isso Deleuze é nada odiaria que alguém fosse deleuziano. deleuziano. Isso não é nada deleuziano. Não, Deleuze não, acho que não aceitaria um negócio desse, né? Se você é. for pensar no tipo de filosofia dele. E isso também é interessante, essa discussão que você apontou aí, porque muitas pessoas. Eu adoro o curso de filosofia, foi muito importante para mim. Durante a minha graduação, eu fiz várias matérias de filosofia, inclusive com o Roberto Machado, né? Então, eu esqueci de falar. Fui aluno do Roberto Machado em 3 disciplinas lá durante a O que é uma graduação. honra, né? Foi uma coisa que você faz sem saber durante a graduação, porque eu gostava de filosofia, eu tinha um amigo que fazia as matérias com ele, eu falei, vou fazer também. Vamos Não lá, né? sabia nem quem era Deleuze naquela época, lá pelos anos de 2009, sei lá. Enfim. E mas o que se faz muitas vezes no curso de filosofia, no ponto de vista da academia, é história da filosofia, não filosofia. E eu acho que o Não criação de Deleuze conceito, né? eu acho que o Deleuze ele queria sempre procurar fugir de fazer uma história da filosofia. É óbvio que Deleuze tinha total capacidade de
de pegar um Bergson, um Spinoza. O Spinoza ele faz um pouquinho mais isso. O Spinoza ele é um pouco mais acadêmico, do ponto de vista mesmo mais clássico. Mas ele poderia perfeitamente pegar um Bergson, um Nietzsche, um Kant, e se ele quisesse fazer ali uma coisa mais acadêmica de história da filosofia, se prender de fato nos conceitos do filósofo, ele obviamente tinha total é, capacidade para isso, mas isso não era o objetivo. Então as pessoas às vezes mobilizam algumas críticas. Eu vejo isso muito, por exemplo, com o texto do Deleuze acerca do Proust, né? Que fala que ele fez uma interpretação muito diferente acerca do Em Busca do Tempo Perdido do Proust, que eu tive até a felicidade de estudar com o Roberto Machado, o primeiro livro. Mas enfim, afinal de contas, né, o que é uma interpretação, especialmente de um literato, né? Então, às vezes me assusta um pouco essas interpretações, né, é, é, digamos, dogmáticas, né, ou em termos Trazendo, deleuzianos de identidade acerca da filosofia. sim, trazendo isso para uma dimensão da nossa prática, né? Nós que somos historiadores, quando eu escrevi minha tese, eu escrevi pensando muito em Deleuze, né? Quer dizer, eu estava muito ligado naquilo que o Deleuze estava escrevendo e tal, nas leituras que estava fazendo, principalmente porque naquela época eu estava lendo um livro escrito à luz dele, que é o Último Copo, do Daniel Lins, né? Que era professor da Universidade Federal do Ceará, hoje é da Sorbonne, enfim. E aí o Último Copo, ele sempre colocava a ideia de produzir uma filosofia bailarina, né? Que era a noção de uma filosofia à luz de Deleuze, aquela filosofia dançante e tal, que faria esse trabalho de construir, produzir movimentos aberrantes, né? O Davi Lapojade fala isso do Deleuze, né? Que a filosofia deleuziana é um ato de fazer um filho por trás, né? É aquele ato de produzir conceitos novos, portanto, construir aberrações. Aberração não no sentido negativo, né? Não no Sim, sentido sim, pejorativo, sim. mas de construir novidade. Então, eu estava lendo muito a luz de Deleuze, né? E aí, quando o personagem que eu escolhi para estudar na minha tese, uma figura de Pernambuco, né? Um ativista cultural, um filmmaker, tentei fazer uma análise pensando muito na maneira como Deleuze analisava os personagens que ele estudava. E aí na minha banca de tese colocaram que eu tinha feito uma prática de desafeto com relação ao meu personagem, né? Porque parecia estar o tempo todo contra ele, não sei o quê. E aí, em determinado momento, eu mandei o trabalho para o cara, né? Para o personagem, que está vivo até hoje, mora Sim, em sim. Recife e tal. Mandei para ele. Quando ele me retornou por telefone, a gente nunca tinha tido contato antes disso, eu preferi não falar com ele enquanto construí o trabalho. Ele teve uma visão, o personagem retratado, teve uma visão bastante diferente da relação de afeto construído com o texto. Ele achou que o trabalho era um trabalho afetivo com relação a ele, justamente porque a tentativa, né, não sei se deu certo, foi a de construir um trabalho que não tentasse copiar aquilo que ele disse, mas que tentasse construir conceitos a partir dele, né, a partir Sim, sim. das questões que ele propôs. Né. O Deleuze, na verdade, se pegar o Foucault de Deleuze, não é Foucault, Sim, é sim. Deleuze pensando a partir de Foucault. Quando você E pega é um Foucault que o Deleuze tenta imprimir ali nele, baseado na diferença entre. Que eu acho que eu até posso falar aqui para ficar mais compreensível para o público, sim, para o público não perder. Mas rapidinho, eu vou voltar a esse ponto, mas vou falar só umas coisas básicas para voltar ao ponto que claro, eu claro. ia, que eu ia falar. Enfim, então a filosofia do Foucault é um sistema de relações, né, que para sistematizar, é uma relação entre conceitos oriundos da filosofia e saberes não conceituais. E aí, como é que o Foucault, como é que o Deleuze vai escolher os seus filósofos, né? E isso está intimamente relacionado à noção dele de filosofia da diferença e da identidade. E aí tem relação também com aquela questão que eu falei em relação ao histórico. Me parece, né, e baseado muito também no que o Roberto Machado diz, é, que a filosofia do Foucault é uma filosofia, assim, que deixa de lado a dimensão histórica, seja linear, em termos de Hegel. Hegel, vamos dizer assim, poderia ser visto como um inimigo filosófico do Deleuze, assim Número como, um, né? assim como Descartes também, né, que representaria uma filosofia metafísica, é, que aliás, né, o Descartes ele tenta abandonar tudo na primeira meditação, mas depois ele vai ter que encontrar Deus, porque ele não vai conseguir resolver a sua filosofia Sem sem Deus. Deus. Então, né, é totalmente anti, anti-Deleuze, vamos dizer assim.
É, Então, enfim, então você tem uma filosofia da diferença e uma filosofia da identidade. E o Deleuze vai justamente escolher a sua filosofia, os seus filósofos preferidos, né, a partir dessa divisão, que é o seguinte: a questão histórica para Deleuze ela perde uma certa importância, seja linear, como eu estava falando de Hegel, seja descontínua em termos de Foucault, né? Sim. Que estaria um pouco mais relacionada à nossa Nossa noção, representação de história, a né? nossa representação. Inclusive, tem uma representação que para Foucault é uma coisa, para Deleuze é uma coisa É completamente outra diferente. coisa. É. É, E aí, o Deleuze ele privilegia não uma dimensão histórica, mas uma dimensão geográfica, uma espécie de geofilosofia que ele chega a falar, eu acho que no livro que é a filosofia, é, ou seja, uma geografia do pensamento, porque ele privilegia, ao invés de uma filosofia voltada, de uma reflexão, de uma discussão voltada para a questão do tempo, mas sim para uma discussão voltada para a questão do espaço. E aí a produção de espaços, uma discussão voltada para o espaço, para pensar a produção de espaços não dados, não produzidos, né? É, E para pensar essa questão do espaço, ele produz duas noções antagônicas de espaço. Eu acho que vale a pena ressaltar o termo Sim. conceitual que aparece, que é em Deleuze, que é ele contrapõe, né, o espaço do pensamento sem imagem, que é justamente o pensamento da diferença, e o espaço da imagem do pensamento, que é o pensamento da representação, é o espaço da representação. E o Sim. espaço da representação é justamente o espaço da identidade. E aí, quais são as diferenças entre esse espaço da diferença, essa filosofia da diferença, e o espaço da identidade, né, da representação? Como ressaltamos anteriormente, representação aqui não tem nada a ver com a noção de representação da forma como a gente pensa na história, Isso, né? e da forma como foi, né, produzida por Foucault, que, enfim, nós temos aí tem uma importância também para a historiografia. É outra coisa. Mas a filosofia da diferença em relação à filosofia da identidade, ela tem aí as suas peculiaridades. A filosofia da diferença é pluralista. A da identidade, o espaço da É identidade, essencialista, né? é dogmática, vamos dizer assim. A, a filosofia da diferença é ontológica, ele pensa em Spinoza. A filosofia da identidade é metafísica, aí o Descartes, como nós falamos. A filosofia da diferença, ela é ética, né? Ou seja, ela interpreta as condutas, as relações, os sentimentos por elementos imanentes da existência, né? Enquanto que a filosofia da identidade ela é moral, né? Ou seja, ela é baseada em juízos de valores transcendentes, que transcendem a vida, né? E uma questão, não sei se cabe, Diogo, porque me fez refletir agora, que essa oposição entre uma filosofia da diferença e uma filosofia da identidade, apesar de não ser exatamente a pauta do debate que tem sido feito atualmente, ele está muito atual, né? Esse Sim, sim. debate está muito atual, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo que, dadas as circunstâncias, vamos dizer assim, de radicalizações de um lado ou de outro que o nosso tempo tem possibilitado, principalmente as radicalizações à direita, né, à direita da sociedade, tem levado com que outras experiências que vão na contramão dessa radicalização tendam a cair na armadilha de reforçar uma filosofia da identidade, Sim, né? Porque a sim. filosofia da identidade seria uma forma de reagir ou resistir às radicalizações da direita, dos fascismos que a gente vê todos os dias, né? Só que existe um problema muito grande, que o Deleuze levanta esse problema, que o Foucault, por exemplo, quando vai ler o Antiédipo, também levanta esse problema, é que a filosofia da identidade ela tem uma grande armadilha de ser também um tipo de fascismo, né? Ser também fascista, né? Nas suas essencializações, Sim, na sim. sua construção como uma filosofia moral, ela também tem uma dimensão profundamente fascista, né? Se ela olha muito para o abismo, né? Ela olha profundamente para o abismo, né? Como Nietzsche dizia. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito interessante para pensar como se dão as conexões, a forma como o pensamento é construído
na nossa contemporaneidade, né? Sim. E aí, voltando à questão da forma como o Deleuze lê o Foucault, né? Ele que não é o Foucault, propriamente dito. Ele vai ler o Foucault tentando encontrar no Foucault essa dicotomia entre ética e moral, né? Pronto, pronto. Enfim, então eu estava naquele ponto, né? Que o Deleuze, quando vai ler o Foucault, ele parece é, é, buscar essa discussão entre ética e moral no Foucault, né? Isso, E que talvez exatamente. não seja bem propriamente do Foucault, mas uma interpretação deleuziana do Foucault. Exato. A própria noção de enunciado que a gente percebe no Deleuze de Foucault está muito mais evidenciado na forma como o Deleuze lê Foucault do que propriamente na obra do Foucault. Quer dizer, a gente enxerga elementos sobre a discussão de enunciado na arqueologia do saber, mas ela depois não vai ser mais uma questão necessariamente central na obra do Foucault. Né? Quer dizer, ela vai se perder lá na arqueologia do saber e por lá ela fica, né? E aí o Deleuze retoma a noção de enunciado como forma de conexão entre a noção de saber e poder em Foucault, né, lá na obra. Sim, sim. E que às vezes as pessoas, ao ler o Foucault, acaba se apropriando de uma interpretação deleuziana do Foucault, né? Eu vejo muito isso também. Isso, exatamente, exatamente. Enfim, e aí, né, eu acho que vale a pena que a questão do cinema, que é uma Sim, que eu separei aqui, até uns filmes que eu anotei aqui, que uma pauta, né? dentre esses pensamentos não conceituais, ao meu ver, o cinema tem aí uma certa predileção do Deleuze. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas me parece que sim. Os livros sobre o cinema são muito volumosos, com uma discussão assim muito intensa. Densa, né? A importância que o Bergson tem ali o Bergson está subjacente naqueles textos. É um livro difícil. Não é um livro fácil. O Diferença e Repetição também é um livro que é um livro basilado do Deleuze, que também é um livro difícil, porque ele utiliza É, ali conceitos, conceitos não, né, para falar como Deleuze. Ele utiliza ali instrumentais da matemática, da biologia, né? O cálculo diferencial. Aí não sei se o Deleuze está fazendo certo ou não. nem nos cabe, né, pensar É, sobre isso. mas realmente também. Mas você tem razão quando você diz que há uma diferença. Aliás, eu percebo essa diferença, por mais que na nossa reflexão, né, já para a gente retomar o cinema, mas porque esse flanco foi aberto. Não dá para a gente pensar muito em Deleuze sem Guattari, mas à medida que a gente vai tendo um pouco mais de contato com a obra dos dois autores, a gente percebe claramente em textos como o Anti-Édipo, os Mil Platôs, o Kafka, que é um ponto que eu quero abordar daqui a pouco, o que há de Guattari ali? Quer dizer, aquela incisão mais militante é Guattari na obra dos dois, né? E aí a obra deleuziana em si, né, aquilo que o Deleuze faz em separado, tem essa dimensão que você colocou, tanto nos livros sobre o cinema, como, por exemplo, no Diferença e Repetição, né? É um livro que eu considero que ainda preciso ler muito ainda, porque é muito difícil e algumas coisas que eu nem me arrisquei a falar aqui, como a Cristais É, do Tempo, nada disso. Enfim, então vou falar aqui a coisa assim bem básica mesmo para compreender a questão do cinema, né? O Deleuze, vem Foucault na cabeça. O Deleuze, ele diferencia o cinema de uma forma bem básica, entre imagem e movimento, que é o cinema clássico, tá? E o imagem em tempo. Aí há duas interpretações dessa dicotomia criada pelo Deleuze. A do Roberto Machado, que acredita que há um juízo de valor entre os dois cinemas. Eu não acredito que essa dicotomia ela tenha aí um caráter cronológico, muito embora o cinema moderno, para Deleuze, é identificado com a criação do neorrealismo italiano. O primeiro isso, filme do exatamente. neorrealismo italiano é O Obsessão, do Luchino Visconti, que é um filme de 1943, que por milagre conseguiu ser divulgado na época. E o Mussolini disse que aquilo ali era um horror,
e que não representava nada da Itália. Óbvio, Para daquela você Itália ver, né? dele. É, A Itália do Mussolini, a que Itália não do tem que ser a Mussolini. nossa. Então, muito embora tenha essa questão cronológica, enfim, é possível encontrar em cinemas do pós-neorrealismo italiano, do pós-guerra, que fariam, né, imagem em movimento e talvez no cinema clássico a imagem em tempo. Então essa seria mais uma segunda interpretação da filosofia do Deleuze, que não teria aí uma espécie de juízo de valor, tal. A do Roberto Machado tem, né? E aí também há que se questionar o Deleuze dessa visão, às vezes até um pouco indo na linha do Roberto Machado, um pouco negativa do cinema clássico. Quase moralista com relação ao cinema clássico, Pois né? é. Aí há que se ver se de fato há esse juízo de valor ou não. Então eu também não vou me arriscar aqui. Apenas informo que para o Roberto Machado, sim. É, essa diferenciação em relação à imagem-movimento e à imagem-tempo, isso tem a ver com a relação do cinema com o tempo. Enquanto para a imagem-tempo, o tempo estaria submetida ao movimento, e aí, do ponto de vista cinematográfico, a montagem, né, e as conexões sensório-motoras. Em relação à imagem-tempo, seria, segundo Deleuze, um tempo puro, um tempo desprendido do movimento. Isso. Ou seja, em outros termos, desprendido das conexões sensório-motoras. Tá? Então, do ponto de vista didático, é assim que Deleuze vai pensar a questão do cinema. Mas é interessante pensar também algumas coisas, alguns, algumas questões que estão relacionadas à própria mise-en-scène cinematográfica, que ajudam a entender como é que Deleuze pensa a imagem em movimento, enfim, o cinema de uma forma geral. Que para Deleuze há três planos cinematográficos. Né? Um plano é aquilo que não tem um corte, você faz um contínuo sem corte. Quando você Plano tem um corte, contínuo. você tem outro plano. É, isso me faz até lembrar um filme do Sokurov chamado Arca Russa, que o filme inteiro é feito em um plano só. Tem um filme recente, inclusive o vencedor do Oscar, que também é assim. Né? Eu tava observando, porque isso não é uma prática muito comum do cinema, por exemplo, do cinema estadunidense recente, né? Sim, sim. Mas o Birdman, com o Michael Keaton, ele é um filme de plano contínuo. Se você observar, eu acho que se tiver Sim, dois sim. cortes no filme inteiro, tem muito, mas acho que nem tem É, dois cortes no filme. não Né? é Ele é um muito filme de plano comum. contínuo. Não é nada comum no Não é cinema nada comum. recente, né? No cinema estadunidense recente. Enfim, então você teria três planos cinematográficos para Deleuze para pensar, por exemplo, a questão da imagem de movimento e também para pensar o cinema de uma forma geral, que é o plano da percepção, da afecção, tá? E da ação, tá? O plano da percepção é um plano geral, é o plano panorâmico, Então, aberto, né? aberto. O plano da afecção é o plano fechado. Geralmente se concentra no rosto dos personagens. Isso me faz lembrar, assim, logo de cara, e é citado também pelo Deleuze no livro, que é o filme do Karl Dreyer, ou Dreyer, depende da pronúncia, porque esse cara ele era de origem francesa, alemã, enfim, que é o Le Passion de Jeanne d'Arc. Né? Que é um filmaço e que o filme inteiro se concentra, o filme inteiro assim, boa parte do filme se concentra no rosto da personagem, mostrando justamente os afetos que estão ali por detrás do horror, da falta de compreensão daquela situação, da É um filme de ignorância, interpretação, né? é, da ignorância daquelas pessoas diante daquela situação horrorosa de uma pessoa ser morta por uma opinião, por uma visão diferente. Mas, enfim, seria aí um exemplo de afecção. Sim. Às vezes também esse plano ele pode estar fechado em objetos, né? E aí acontece uma espécie de rostificação desse objeto, quando esse objeto ele também ganha uma dimensão de afeto, né? Isso também acontece muito. Então você teria então o plano da percepção,
aberto, geral, plano da afecção, fechado, e o plano da ação, que está relacionado à relação dos personagens com o seu contexto, Sim. tá? Diga. Não, eu estava lembrando aqui de uma coisa que me marca muito para pensar essa análise de imagem-tempo, imagem-movimento e dos planos, tal como o Deleuze fala, no meu objeto de estudo central na época do mestrado, que é o cinema experimental piauiense dos anos 70, né? Na verdade, não dá nem para falar de cinema experimental, mas de filmes experimentais, ou de Sim, sim. experimentalismo fílmico, que é um conceito que a gente pensa, né? O Rubens Machado Júnior, do ECA, né, da USP, ele coloca que quando nós falamos de filmes que não entram dentro de um circuito comercial, aquilo não é cinema, aquilo é filme, experimentalismo fílmico. Há um filme muito interessante aqui do Piauí, que não eram filmes comerciais, eram filmes de curtição, eram filmes de experimento com a estética da câmera Super 8 e tal, que era um filme chamado Terror da Vermelha, né? Um filme que eu estudei na época do mestrado, e o diretor dele era o Torquato Neto, né? Que é um poeta, letrista piauiense, né? Que morreu jovem por suicídio e tal. E o Torquato fez esse filme em Teresina, e esses três planos são profundamente perceptíveis nesse filme, né? A abertura do filme, ele se dá com um poema que o Torquato escreve, que é uma espécie de poema roteiro, né, do filme, que ele não tem diálogo, ele não tem fala, ele é um filme absolutamente... Inclusive, ele não tinha som, né, na primeira construção. Quando ele foi passado para VHS, como vários outros filmes desse formato, ele ganha uma trilha sonora colocada com músicas do rock progressivo, né? No caso desse filme foi Alice Cooper, né? O filme é todo feito ao som de Alice Cooper, na versão de VHS, depois virou DVD. Por quê? Porque a galera, quando ia assistir os filmes, ia expor, eles tocavam Alice Cooper, tocavam Pink Floyd, tocavam Tropicália e tal. E aí, nesse filme, o primeiro ponto, né, que é narrado no roteiro e que aparece é um plano geral do Rio Parnaíba, em Teresina, né? Aliás, do Rio Puti, né, que é um dos rios que banha a cidade. E aí o filme abre no plano do Rio Puti, de uma mulher, aí vai fechando numa personagem, uma mulher que lava roupa, e depois ele passa para o plano da percepção com o personagem central do filme, que hoje ele é um médico psiquiatra aí, que mora aí no Rio de Janeiro, que é o Edmar Oliveira, né, que atuou no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, na época era jovem aqui em Teresina, que ele faz um serial killer, né? E aí o filme vai para o plano da percepção na figura do personagem do Edmar, que é o serial killer, observando a mulher. Desse plano da percepção, ele volta para o plano geral, o plano aberto, para pensar as praças do centro de Teresina. E aí vai para o plano da ação, com o serial killer na sua busca por matar pessoas da cidade, como uma forma, vamos dizer assim, metafórica, alegórica, de matar o cotidiano chato, moralista de Teresina. Né? Então, assim, essas três dimensões que estão presentes na obra do Deleuze sobre cinema, a gente pode perceber claramente nesse filme que... E aí há uma colocação, uma reflexão que se costuma ser feita, é se isso era algo intencional, do ponto de vista dos filmes feitos aqui, ou se isso era algo absolutamente involuntário, né? E a minha opinião, baseada em tudo que eu analisei a respeito deles, é que não era nada involuntário, era intencional. Né? Até porque essa galera, na época, essa discussão que a gente está fazendo não era uma discussão acadêmica, né? A academia aí no início dos anos 70 não discutia isso, mas essa galera que na época tinha 18, 19 anos estava lendo esses textos em francês, né? Foucault, Deleuze, estava lendo Bergson, então tudo isso estava dentro do cotidiano de observação dessa galera. Então, eu arrisco dizer que não há nada de involuntário na maneira como um filme 72 em Teresina estava sendo feito à luz dessas reflexões que a gente está construindo aqui. Sim, sim, interessante. E é isso, né? O cinema, a imagem de movimento seria justamente o agenciamento desses três planos. E aí, é claro, tem alguns filmes que vão dar um certo destaque maior a um desses planos, sem, obviamente, abandonar os outros. O caso, por exemplo, do Karl Dreyer, que privilegia, né, a ficção. O Fritz Lang, que eu separei aqui, enfim, que eu acho que ele privilegia naquele filme maravilhoso, Metrópolis, ele Sim, privilegia o planação, né? Ele privilegia o planação. E o Dziga Vertov, naquele filme importante para a história do cinema, né? O Homem e a Câmara, que são exemplos destacados pelo Deleuze, né? Que privilegia o plano percepção, né? isso.
Então, há que se compreender isso, né? Justamente esse agenciamento desses planos para compreender esse cinema da imagem em movimento. E, obviamente, um filme nunca é feito de um plano só, né? Mas Sim, justamente mas desse há agenciamento. valorizações de um plano sobre o outro quase sempre, né? Sim, sim, exatamente. Prioridades. Mas aí qual seria, o que teria de sui generis, né, segundo Deleuze, justamente nesse cinema do pós-guerra, no neorrealismo italiano? É que teria abandonado essas conexões sensório-motoras e especialmente a questão da ação, né? Estaríamos diante, segundo Deleuze, de um cinema em que desprivilegia completamente a questão da ação. Ou seja, enquanto o cinema clássico, o cinema da imagem em movimento, seria um cinema de ação, né? Mesmo quando há Sim. o privilégio da afecção ou da percepção, o cinema moderno seria um cinema de visão, né? É, essa questão da visão é fundamental para Deleuze. E aí, segundo Deleuze, seriam 5 características que eu separei aqui para pensar justamente esse cinema moderno, essa imagem de movimento, que eu acho que vale a pena destacar para as pessoas poderem compreender. Sim, sim, vamos lá. Que é o cinema moderno, o cinema inaugurado ali no pós-guerra, especialmente a partir do neorrealismo italiano. É um cinema dispersivo, um cinema que caracteriza uma situação dispersiva. Dois, é um cinema com conexões fracas entre as imagens, ou seja, não é uma imagem de conexão sensório-motora. Três, há nos personagens certa errância no seu agir. Quatro, há uma tomada de consciência dos clichês das imagens. E cinco, há uma denúncia ao poder. Tá? Vamos lá, uma por uma. Em relação à situação dispersiva, né? É como se não tivesse ali uma questão geral, orgânica. Os personagens agem de maneira dispersiva, em situações diferentes, Não diversas. há jornada, né? Não tem uma jornada, né? E justamente quando você pensa no cinema clássico, segundo Deleuze, nessa conexão sensório-motora, é porque há ali uma certa linha mestra da situação, né? Há um arco a ser Um cumprido ar, naquele filme. exatamente. E isso, para Deleuze, no cinema moderno, teria se enfraquecido. Não é que teria se extinguido completamente, não está falando isso, mas teria se enfraquecido essas conexões sensório-motoras, né? Que é justamente esse segundo ponto, né? Essa conexão fraca entre as imagens. Porque o Deleuze vai dizer que o cinema clássico é um cinema de montagem, que, que está fundamentado, está submetido especialmente na montagem, diferentemente do cinema moderno. Então, por exemplo, isso faz lembrar de um filme também muito citado pelo Deleuze, que é um diretor que eu sou apaixonado. Um dos quadros que está vindo aí é de um dos filmes dele, chamado Miracolo a Milano, do Vittorio De Sica, né? Eu gosto muito do Vittorio De Sica, mas me faz lembrar, por exemplo, de um filme dele, não só o Ladrões de Bicicleta também, o famoso Sim, que é Ladrões de o clássico Bicicleta, né? dele, né? Como, por exemplo, Humberto D, que não tem ali, sabe, nenhuma assim, não tem nenhum arco a ser cumprido, né? É a história de um senhor aposentado que no pós-guerra está completamente sem grana, completamente sem perspectiva, e a função do filme é mostrar justamente essas imagens. As imagens de fazer ver, né? De fazer ver a situação dos idosos no pós-guerra. Pronto. Então, no Humberto D é isso. E tem uma passagem belíssima do Humberto D, realmente é belíssima, que ele tenta pedir dinheiro na rua, né?
Fermo! Da conexão, e essa é a questão também, né? Independente da conexão que essa imagem tenha em relação a outras imagens na montagem, né? Essa imagem ela faz ver, né, aquilo que o Deleuze vai falar também em relação ao cinema moderno, né, ao cinema da imagem e tempo, que é a capacidade de ver o intolerável, né? E isso é muito forte. Acho que essa Sim. é uma das questões assim, mais bonitas do livro ali a questão da imagem e tempo, né? Ver o intolerável, né? Que, e é justamente uma das características também aqui da quarta característica do cinema moderno, né? Tomada de consciência dos clichês da imagem, né? Quebrar justamente esse clichê das imagens, justamente para poder ver o intolerável, e isso nos remete à quinta característica, né? Que é justamente a denúncia do poder, a denúncia de um Sim. complô do poder. E isso já dá pano aí para abertura para o que você vai falar, né? Um complô do poder, e de um poder que é dispersivo na sociedade e que faz criar clichês de imagens. E, inclusive, antes de entrar de maneira mais clara no debate sobre Deleuze e a política, né, que eu particularmente tenho o maior interesse nessa discussão, fazendo uma lembrança de um filme que também cumpre essa mesma função, né, que você falou, que é um filme do Pasolini, chamado, é um curta do Pasolini, chamado Sequência de Flor de Papel, que eu acho sensacional, em que ele é muito comentado, né, por ser um filme que faz esse mesmo exercício. É um filme também que não há uma jornada a se cumprir, né? O personagem, o Ricciotto, né? Ele está andando por uma cidade da Itália, ele é um cara absolutamente feliz, né? Andando por uma Itália do pós-guerra, e aí ele está andando no meio da tristeza que assola aquela população que anda pela rua. E aí o filme vai mostrando, tem também jornada. O cara vai andando pela rua, né? Ele anda com flores de papel e tal, para na frente de um, de outro. Quem ele é? Não, ele é um cara que não tem objetivo na vida. Cara alegre, que tá lá andando na rua, conversa com um, pega uma condução, fala com o cara da condução, fala com a senhorinha, dá um beijo na moça, é um filme plano sequência, é como se a câmera acompanhasse ele o tempo todo, a câmera na frente, né, andando para trás e ele vindo caminhando de lá para cá. E aí o tempo todo há uma voz que vai falando com ele, né, Ricciotto, ascolta-me, isso é Dio, né, eu sou Deus, estou falando contigo. Olha, Ricciotto, acorda. E ao mesmo tempo em que o Deus falava com ele, e ele não estava nem aí, né, para o que Deus falava, as imagens da guerra estavam aparecendo, os horrores da guerra apareciam, né, o tempo todo fazendo contraplano. E aí Deus dizia, olha, os inocentes são imperdoáveis. É imperdoável ser inocente nos tempos em que vivemos. Os inocentes não têm espaço. E aí acontece uma grande explosão e o Ricciotto aparece morto. Ou seja, nos tempos, a mensagem do filme é, nos tempos em que se vive, não há lugar para os inocentes, não há lugar para os felizes, não há lugar para quem anda de forma indolente pelo mundo, né? Embrasse-moi. No. Sei contenta, eh? Ed ecco quello che voglio da te. Io voglio da te i tuoi frutti, i tuoi primi frutti. Quali sono questi frutti? I frutti del tuo sapere e del tuo volere. Che cosa sai, Ricciotto? Che cosa vuoi, Ricciotto? Ehi, buongiorno signor Santino. Ehi, Ricciotto. Mi hanno detto che state per morire, è vero? Ragazzi, troppe scopate ne devo fare ancora. Devo scopare tutta la mia nazionale. È vero, tu sei innocente e chi è innocente non sa e chi non sa non vuole. Ma io che sono il tuo Dio ti ordino di sapere e di volere. È contraddittorio, lo so,
forse è anche insolubile, perché se tu sei un innocente non puoi non esserlo, e se sei innocente non puoi avere coscienza e volontà. Di, a chi ha parlato Cristo, il mio figlio, se non agli innocenti? E perché? Perché sapessero. Tu dirai come il figo che è presto, che è solo Marte, che non puoi dare i tuoi frutti, che li darai in settembre. Ma che discorsi sono questi, marzo, settembre? Per me Dio non sono che vuote parole. Se la fede fa muovere le montagne, figurarsi che importanza ha che sia marzo o settembre. Ascoltami, Ricetto, ascoltami. Un solo cenno del tuo capo, uno sguardo verso il cielo mi basterebbe. Ascoltami se non vuoi perderti. L'innocenza è una colpa, l'innocenza è una colpa, lo capisci? E gli innocenti saranno condannati, perché non hanno più il diritto di esserlo. Io non posso perdonare chi passa con lo sguardo felice dell'innocente tra le ingiustizie e le guerre, tra gli errori e il sangue. Come te ci sono milioni di innocenti in tutto il mondo che vogliono scomparire dalla storia piuttosto che perdere la loro innocenza. E io li devo far morire. Anche se lo so che non possono far altro, io devo maledirli come il fico. Farli morire, morire, morire. Então, assim, é bem isso que você estava colocando. É um filme que não tem arco, né, que não tem narrativa, mas é um filme efetivamente que busca afrontar um clichê de uma história com início, meio e fim, e também fazer um tipo de denúncia social, a denúncia dos horrores da guerra e da tristeza do pós-guerra, né? Onde não há espaço para felicidade. Talvez não há espaço nem para ação. Não há espaço. Nem para ação. Nem para ação não há espaço. É um filme que não tem ação. Isso influenciou várias isso manifestações artísticas, como o teatro do... Ai, meu Deus, agora fugiu o nome. Minha cabeça fugiu. Do Beckett. O Esperando Godot é isso. Eu amo esse livro e também tem um filme muito bom desse livro. E é maravilhoso, porque não tem o que fazer, só tem que ficar esperando. Não tem ação, sabe? E, poxa, a ação é um dos elementos fundamentais da dramaturgia, centrais da dramaturgia. Centrais, né? E você tira justamente a ação, né? Eu imagino que... É a jornada do herói, mesmo que subvertida, né? Ela tem que estar presente de alguma forma. Ele justamente tira isso, não só no Esperando Godot, mas em outras peças de teatro dele. Eu imagino, né? Imagino que tenha tido essa influência que acabou ficando, né, do cinema, acabou ficando em outras manifestações artísticas. Nas artes em geral, que aí é o ponto que eu queria tocar, porque há vamos dizer assim, uma deixa, né, que as artes dão para que o Deleuze, e aí nesse caso o Deleuze em conexão com o Guattari, porque há uma força, uma presença muito grande do Guattari nesse texto, que é o momento em que ele toma a obra de Kafka, né, para falar sobre a noção de literatura menor, né, tomando uma outra arte para além do cinema, e a partir da literatura menor falar do que é a política, né, de como ele enxerga a política. Então, assim, o Kafka, por uma literatura menor, talvez seja o livro onde essa dimensão política que está presente em toda a obra do Deleuze, ela se efetiva com mais intensidade, né? Ela se efetiva com mais força, né? Com a cadência mais intensa na obra, né? Porque o que é, de uma maneira geral, o Kafka, né? É um livro no qual o Deleuze e o Guattari eles vão discutir a noção de literatura menor, né? O que seria a literatura menor? Em primeiro lugar, literatura menor não é uma literatura de menor qualidade, né? E aí o termo ele pode despertar essa confusão inicial de que literatura menor é literatura de qualidade inferior. Não é isso. A literatura menor ela seria uma literatura que extrapola ou que foge aos cânones literários de um tempo, né? E aí nesse sentido ele vai trazer o Kafka, que é o cara que de alguma forma inaugura o realismo mágico, né, nos seus trabalhos, a ideia do absurdo, como um cara que fugia totalmente ao cânone do seu tempo, né? Então por isso ele é literatura menor. E a partir da noção de literatura menor, eles pensam, né, desenvolvem o conceito de devir minoritário, né? Devir minoritário, ele seria toda e qualquer manifestação que foge aos cânones de um tempo, seja os cânones estéticos, no caso da literatura, seja os cânones políticos e sociais de uma época, né?
ele coloca logo no início, quando ele vai falar sobre o que seria o devir minoritário, que todo devir é minoritário, né? Todo devir, toda expressão de uma política que extrapole a lógica da política comum é um devir minoritário. E aí daí que vai surgir a noção de esquerda para Deleuze, né? Quer dizer, o Deleuze ele tem uma visão de esquerda que é bastante diferente do que como tornou comum pensar do que era esquerda, né? Inclusive lá no abecedário tem o termo gauche, né? O G de gauche, né? De esquerda em francês. Vão perguntar para o Deleuze se ele era de esquerda, ele vai dizer que depende, né? Se a noção de esquerda for o que o Partido Comunista Francês fazia na década de 70, ele não era de esquerda. E ele diz logo no início que ele não, se for daquele jeito que era para ser de esquerda, ele não era de esquerda porque ele gostava muito de trabalhar, né? Então ele coloca que não, né? Que, olha, vamos começar do que se considerava como esquerda. Esquerda para o Partido Comunista, ele diz, eu até fui lá, né? Fui ver qual era, né, a onda. Mas ele diz, a primeira vez que eu fui, teve uma reunião. Na reunião que eu fui, se marcou uma outra reunião. Aí eu fui nessa outra reunião, estabeleceu-se uma pauta que não dava para ser discutida ali. Vai ser reunião pedagógica, né? Nessa terceira reunião... exato, reunião de escola, né? Nessa terceira reunião, se disse que a gente ia ir para uma ação prática. Eu fiquei animado, né? Ia ter uma ação prática. Qual era a ação prática? A gente ia entregar folhetos, entregar panfletos, né? Distribuir panfletos. Aí, então, assim, eu tava distribuindo panfletos, participando de reuniões, eu estava sendo de esquerda. Né? Então, ele disse que não se adequou à noção de esquerda que estava propalada no Partido Comunista. Óbvio que ele foi foi um pouco ferino, né? Provavelmente não era só isso, não era só ir a reuniões e entregar panfletos, mas foi aquilo que ficou na cabeça dele. Ele disse que não, que a esquerda, para ele, significava uma outra coisa. Esquerda era, do ponto que eu estou, eu consegui enxergar todos os outros pontos. Né? É do lugar em que eu estou eu consegui enxergar os outros pontos. Então, a partir disso, ele vai trazer a noção de devir minoritário. Ele vai dizer que a esquerda ela é constantemente uma ação minoritária, uma ação que está do lado de fora do poder, uma ação que está na contramão do poder. Por que a obra do Kafka é uma obra de literatura menor? Porque está na contramão do poder. O Kafka, quando foi escrito, nós estávamos na onda do realismo, entre o romantismo e o realismo. Então, o realismo ele tem uma pegada muito naturalista. O Kafka não era naturalista. A obra do Kafka é realista na medida em que ela traz uma mensagem para o seu tempo, né? Mas para você entender a mensagem do Kafka sobre o seu tempo, é uma mensagem que não se dá de maneira imediata, direta, ela não se entrega de maneira direta. Se você analisar a Metamorfose ou o Processo, outras obras do Kafka dizem muito sobre a época em que ele estava inserido, mas não é uma coisa que se entrega de forma clássica, didática, né? Como se esperava da obra realista daquele momento. Então, o Kafka ele é um devir minoritário, assim como a esquerda é sempre devir minoritário. A esquerda ela sempre está numa condição na qual ela está pelo lado de fora do poder. E na medida em que aquela experiência que aquela esquerda propala vira poder, deixa de ser esquerda e vira governo. Né? Então, o Deleuze ele vai defender, nessa dimensão política, que não existe governo de esquerda. Né? Governo de esquerda seria um paradoxo por natureza, né? Porque todo governo ele é o poder instituído. Se é poder instituído na esquerda. Esquerda é toda experiência que está na contramão do poder, é toda experiência minoritária. E aí, dessa noção da experiência minoritária, ele traz algo que eu acho espetacular para pensar os nossos tempos, né? Que é entender o seguinte, o que é minoria? Minoria, para o Deleuze, tem um conceito bem diferente da ideia de minoria numérica, né? Ele pensa na perspectiva de que minoria é toda e qualquer experiência externa ao poder também. O que é a linha de desejo padrão? A linha de poder no desejo padrão? Ela é branca, é masculina, é heterossexual, é cisgênero, é de classe média, é urbana, né? Então, assim, o mundo é feito para pessoas, homens, héteros, cisgêneros, brancos, de classe média, que vivem em cidades, né? Então, essa estrutura de sociedade é pensada para esse tipo de figura, né? Construída em torno dessa imagem. Então, todo sujeito que está fora dessa imagem, o feminino, o criança, o homem adulto, claro, o feminino, criança, o negro, o índio, o pardo, o oriental, o pobre, né, e tal, o animal, o não humano, né, todos esses são devidos minoritários. Né? E aí, se você pegar tudo aquilo que constitui devir minoritário, se você pegar em termos de contagem, aquilo constitui maioria numérica. Porém, eles são devir minoritário porque as estruturas de poder não são feitas para essas pessoas, não são feitas para esse tipo de experiência. Né? Então, o Kafka, por uma literatura menor, eu entendo como sendo talvez o ponto em que o Deleuze toma uma arte, que no caso é a literatura, como ponto central para, a partir dela, construir uma reflexão sobre a experiência política. Né? E aí há uma grande conexão entre a reflexão que o próprio Guattari já fazia. Né? A gente retoma lá o início da nossa fala, né? Onde cada um deles estava em um espaço profundamente político.
e profundamente minoritário, né? Uma universidade sim. experimental e uma clínica experimental de psicanálise. E aí o Guattari já vinha pensando isso na dimensão do conceito de micropolítica, né? Que ele vai estabelecer como uma reflexão sobre a ideia de que todo o poder macropolítico, né, as revoluções que ele chama de molares, né, que estão no âmbito dos poderes instituídos, os governos e tal, ela é construída na base da micropolítica, das experiências do cotidiano, do dever minoritário, né, onde a política se dá no dever minoritário. Algo que vai muito nesse sentido é uma reflexão que a gente pode fazer sobre a própria ideia de ditadura, né? Sempre, nós, na história, eu tenho uma irritação enorme com isso, né? Quando a gente vai pensar um trabalho sobre a década de 70, a pessoa, um trabalho do tempo da ditadura. Depende, né? Porque ditadura, quando a gente pensa esse contexto do regime civil-militar do Brasil, nós estamos pensando em um período em que havia um poder instituído, né? Tudo bem, né? Mas esse poder só se configurava no âmbito de relações micropolíticas, né? Onde haviam vários autoritarismos no campo da micropolítica, autoritarismos do corpo, com relação às experiências do cotidiano, com relação à roupa, com relação ao uso de droga, com relação a cabelo, com relação a um monte de coisa, que são essas estruturas cotidianas que fundamentavam um poder maior, né? São as experiências moleculares que fundamentam as experiências políticas no campo molar, né? No campo institucional. Então, o Deleuze, ele vai aproveitar essa experiência que o Guattari vai estar pensando num livro bem legal chamado Revolução Molecular, né? As pulsações políticas do desejo, né? Para pensar essa ideia do dever minoritário, né? E da esquerda como sendo sempre uma experiência de estar num ponto e conseguir olhar para os demais e uma experiência de estar sempre do lado de fora do poder, nunca uma experiência de poder. Né? Então, eu acho que isso talvez seja um dos pontos da obra de Deleuze que tenha uma das maiores incidências sobre o tempo em que a gente vive. Né? Porque acho que a gente vive num tempo em que esses conceitos eles estão muito solidificados, né? Direita, esquerda, e se a gente for pensar na historicidade desse conceito, ou na forma como esse conceito se constitui, ele não é necessariamente um conceito sólido, ele é um conceito extremamente líquido, né? Que está o tempo todo circundando outras reflexões. Né? Sim. É bem interessante. E é interessante também como é que você vê assim, porque ele obviamente vai citando ali vários livros do Deleuze nesse texto, do Kafka nesse texto. Como é que ele vê o processo do Kafka? Então, o processo ele vai aparecer como um texto que se enquadra plenamente nessa ideia de dever minoritário, para começar pelo fato de o processo ser um livro que não tem fim. Né? Esse é o primeiro ponto interessante do processo. Você vê, o Joseph K., ele começa o livro sendo acusado de um crime. Ele não sabe que crime é esse, né? Ele não sabe que crime ele cometeu. Então, para além de ter que se defender, o Joseph K. tem que descobrir que crime foi esse que ele cometeu. E aí você vai acompanhando a trajetória do Joseph K., que não é nada linear, mesmo ao longo do livro, do que foi escrito, não é nada linear. E aí, quando chega no final, você não descobre o que o Joseph K. fez. Ele é punido, né? ele é condenado, punido, e quando o Joseph K. está prestes a descobrir qual foi o crime do qual ele está sendo acusado, que até a punição ele não sabia, e você vê que ele descobre, ele abre os braços, né? Como de repente recebendo a iluminação da consciência, né? Do qual foi o crime dele, e aí pronto, o livro acaba. E aí não tem continuação. Então o Deleuze ele vai colocar o processo justamente como a radicalização da experiência do dever minoritário, né? Justamente de uma literatura que ela vai na contramão do que é a literatura como cânone, que é a ideia de que a literatura tem início, meio e fim, e essa literatura é explicada claramente para o público. Ela tem uma intenção clara que é contada ao público, e o público se compromete com essa intenção no começo da obra, e ao final da obra essa intenção é fechada, entregue para aquilo que ele tinha se comprometido. Então, no processo, na metamorfose também, mas no processo de maneira muito mais intensa, não há como você fazer um compromisso com a proposta, porque essa proposta, inclusive, está inconclusa. Né? Então, assim, a proposta começa e você não chega até o fim. Você não tem como fazer uma viagem redonda em torno da obra ou processo e chegar até o ponto onde a obra apresenta um resultado para você e a partir desse... Quer dizer, não é uma obra, não é uma fábula. Né? O processo na verdade, a antifábula. Né? A fábula tem que ter lição de moral. O processo nem fim tem para ter lição de moral no fim. Né? Então, esse é talvez o ponto mais interessante que a gente pode tomar. Será que eu caí? Sim. E
Você acha que a apropriação, não sei se você leu, tá? Não sei se você leu o texto, do que o Giorgio Agamben faz naquele livro Estado de Exceção, que acho que ele pega também o processo do Kafka. Você vê assim alguma Exato. relação com essa interpretação do Deleuze ou não, enfim? Olha, a noção de estado de exceção do Não, Agamben, sim, eu não sou um mas grande sem leitor de problema. Agamben, sabe? É a obra do Agamben que eu conheço mais, eu tenho mais contato, é aquela em que ele discute a noção de Sim, amigo, sim, noção de dispositivo, né? sim. O Agamben lendo Foucault, né? Mas, assim, há conexões por conta do objeto, né, em que ele vai estar experienciando, e eu acho que há um ponto interessante no Agamben, porque a noção de estado de exceção para ele também não é uma noção fechada, né? Não é uma noção fechada na Sim. ideia do Estado instituído, né? Mas estado de exceção é toda e qualquer circunstância na qual nós estamos fugindo aos módulos de Que são aqueles sociedade de modos bem-estar, impostos, né? né? De modelos de bem-estar. Isso. Então a gente pode traçar paralelos interessantes entre aquilo que o Deleuze propõe como Literatura, né? esquerda, como Gauche e tal, e aquilo que o Agamben fala como estado de exceção. Não é mais, não é, eu não sei, na verdade, se o Agamben foi leitor de Deleuze, eu até acredito que ele tenha sido. Né? Ele não cita diretamente assim, a obra de maneira clara, mas eu entendo que há pontos de E aproximação muito fortes o entre Fábio eles. foi uma O pessoa que eu agradecimento é conheci há meu. pouco tempo e realmente é um prazer, foi um prazer. Espero que seja um amigo, espero que a gente se encontre depois dessa pandemia e no mundo real, No não mundo aqui. real, né? E eu agradeço, a conversa foi uma conversa muito bacana, eu aprendi bastante, enfim. E eu espero que um dia a gente organize aí uma outra conversa, né? E que Sim, sim, com certeza. Acho que os É, temas nasceram e aqui, né, inclusive. eu vou deixar o contato do professor na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato com o professor é interessante. O professor justamente orienta várias dissertações e teses de doutorado, né? Você está orientando tese de doutorado, que Sim. tocam diretamente nessas reflexões aventadas aqui. Então, enfim, é isso. Eu agradeço. E boa noite. Eu vou interromper aqui a gravação e eu falo com você. Valeu. Beleza, valeu, cara.